Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast É a Minha Vez, onde eu, William, entrevisto alunos do BDJ que já estão fazendo renda extra com seus jogos de tabuleiro. E hoje, aqui comigo está o Cristiano, que vai nos contar um pouco sobre como foi iniciar sua renda extra numa pequena cidade, uma cidade muito pequena mesmo, e já está reunindo os jogadores de jogos de tabuleiro de lá. Mas quem vai nos contar mais essa história, e os bastidores de como foi todo esse processo, né, é o próprio Cristiano. Mas antes da gente começar, eu só queria confirmar. Cristiano, tá me ouvindo aí? Como é que tá o áudio? Tá tudo certo por aí também? Tô te ouvindo bem, William. Tudo tranquilo aqui. Perfeito. Então vamos começar aqui o nosso papo de hoje. Eu queria te perguntar, então, né, para que principalmente o pessoal de casa que está aqui, né, participando conosco, se apresenta aí para nós, né, contando um pouco mais, né, apresentando, né, teu nome, cidade, o nome da tua marca também e um pouquinho também da tua cidade, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai falar, né, hoje sobre aqui. E também qual a tua profissão, né, o que que tu faz hoje em dia e tal. Ok, bom, essa vai ser uma pergunta difícil. Bom, eu sou o Cristiano, moro aqui atualmente em Florestal, uma cidade pequenininha, próxima aqui de Pará de Minas, é a cidade maior aqui próxima. Eu decidi começar o Lugar de Tabuleiros como uma alternativa para, no futuro, realizar um sonho, que é montar uma tabuleiria, um espaço de jogos um pouco mais completo, mas como é um desejo um pouco grande, preferi seguir um passo menor e começar com o aluguel, com a tabuleiria, uma locadora mais simples, para iniciar o negócio e validar se realmente daria certo mesmo. Aí vi um anúncio do BDJ, achei super interessante a ideia do curso, o modelo de como que o curso funcionava, para ter um apoio para poder iniciar, e foi o que me deu a possibilidade de realmente iniciar aquilo rápido, porque eu queria começar um negócio e não podia ficar procrastinando, demorando muito para começar, porque se eu demorasse muito eu acabaria não concluindo. Então, o dia a dia é muito corrido, com mil e uma coisas de trabalho, coisas para fazer, acaba que a gente sempre eu faço depois, faço daqui a pouco, e o daqui a pouco fica daqui a pouco, e amanhã não chega. Então, a ideia do curso, da mentoria, ajudou bastante nesse sentido de conseguir colocar as coisas em prática, não ficar só na ideia de vou fazer. Trabalho com sistemas, sou programador, já há 25 anos, um pouco mais que isso, e também sou professor, já há mais de 10 anos. Então, conciliar os dois trabalhos não é tão fácil, acaba que sobra muito pouco tempo, e ainda assim tendo que dividir o tempo com outras tarefas, cuidando das minhas filhas, cuidando da casa, meus bichinhos de estimação. Então, é muita coisa ao mesmo tempo e a gente tem que se desdobrar para fazer. Massa, massa. Não, e eu super entendo isso, e a gente vai agora aprofundar um pouco mais, né, nessa parte aí de tempo da vida e tal, mas, pô, muito bacana. Mas eu queria entender também, né, e perguntar para ti sobre, para quem ainda não conhece, né, Florestal, agora vamos começar a conhecer, né, justamente como é que é, qual a população mais ou menos da cidade que tem aí hoje, e também como é que é o cenário de jogos de tabuleiro na cidade. Bom, oficialmente Florestal tem aproximadamente 6 mil habitantes. Esse número ele é flutuante, porque a gente tem a Universidade de Viçosa, que tem um polo aqui em Florestal, então bem na entrada da cidade fica um dos polos de estudo da Faculdade de Viçosa. Então essa universidade acaba trazendo um público bem grande de estudantes. Então hoje a cidade tem mais ou menos 8 mil habitantes no total, entre algumas pessoas nativas, moradoras efetivamente daqui, e vários outros que vieram para estudar e acabam fazendo residência temporária. Ficam aqui por alguns anos, 3, 4 anos, se formam, alguns ficam, mas a maioria volta para as suas cidades, ou vão para outro lugar para continuar um outro curso ou seguir na sua profissão. Então é bem variado esse tipo. E aí, esse é um dos diferenciais. A cidade de Florestal é uma cidade bem pequena, muito pacata, a gente não tem praticamente nenhum tipo de notícia de violência, de assalto, de acidentes graves, nada desse tipo. A cidade é bem calma. Esse foi um dos motivos de eu ter vindo para cá. Então, mudei para cá no finalzinho da pandemia, um ano antes da pandemia acabar, mudamos para cá, fugindo da pandemia, saí da capital, de Belo Horizonte, para vir para cá, trazendo minhas filhas para ter um espaço mais tranquilo, para cuidar e criar elas mais fácil, para que elas pudessem viver com mais tranquilidade, poder brincar, poder passear pela rua com muito mais facilidade do que numa cidade grande como era a capital, é bem mais complicado. Então esse foi o nosso objetivo. Por trabalhar com programação e dando aula, todos os dois trabalhos eu consegui fazer remoto, então eu tinha essa opção de trabalhar em home office, então eu consegui mudar com facilidade. Senão não seria possível fazer isso.
Então acabou que ajudou as duas coisas. E não, mas é muito legal também, assim, de conhecer. Até eu ia te perguntar também, pô, como é que, se tu era nativo daí, né? Tinha se mudado, mas, pô, muito legal. E o que eu queria saber, assim, nesse processo, quando tu, antes de me conhecer ali, quantos jogos de tabuleiro, mais ou menos, tu tinha já na tua coleção? E quantos jogos de tabuleiro tu tem hoje, assim? Tá. Quando eu conhecia o VDJ e comecei a ideia de talvez montar um negócio na locadora, eu tinha muito poucos jogos. Na verdade, eu tinha 5 jogos no máximo, sendo que desses 5, pelo menos 3 não eram possíveis ser alugados porque já estavam muito deteriorados, muito usados, muito estragados, não compensaria colocar para alugar, além de ser jogos muito antigos, alguns acho dá para falar que são relíquias. Eu tenho um que eu tenho até hoje, mas que nunca vou colocar para alugar, é esse, que agora eu descobri que tem uma nova edição dele, que é o Boa Viagem, que é um jogo que eu ganhei criança já velho. Então, assim, o Uhum, jogo já era velho quando eu herdei ele. uhum, Então, eu imagino como que ele é. Você pega, eu também até com medo de destruir na mão. Parece que vai virar pó. uhum. Imagino. E hoje, assim, como é que tá a tua coleção hoje, assim, de jogos de tabuleiro, né? Porque tinha esses 5 aí, que vamos dizer que uns 2 eram úteis, e hoje, assim, quantos jogos tu tem hoje disponíveis para alugar? William, hoje eu tô com 24 jogos, chegando a 25 agora, tem mais um chegando no caminho, incluindo os 5 que eu tinha original, e mais alguns que eu acabei agregando antigos, usados, que eu trouxe para a coleção também, então não foram todos novos 100%, mas já deu para expandir bastante a coleção para começar. Então eu iniciei mesmo com 20 e depois os outros 5 foram agregados aos pouquinhos ali, enquanto o negócio estava começando. Massa, massa. E assim, e pensando assim, poxa, tu estava ali, né, sei lá, né, como tinha 5 jogos, né, tinha dois, acredito que jogava também com as tuas filhas um pouquinho e tal, mas eu queria saber o que que foi, como é que foi que tu me conheceu ali, né, de onde é que foi que surgiu essa ideia de fazer renda extra e justamente o que que te atraiu, assim, para pensar, mesmo no teu caso, né, ali, pensar assim, não, acho que, pô, isso aí é um negócio legal de fazer ou de investir, assim, né? Certo? William, eu tô sozinho aqui nesse momento. Posso de um Uhum. minuto, só para atender a campainha que não param de bater, que não vai ter como continuar. O BDJ, na verdade, numa publicação no Instagram, vendo um pouco ali, entre um post e outro, apareceu a propaganda do VDJ, com você anunciando o curso, a ideia de fazer o negócio com a locadora, usando os seus próprios jogos com o meio de ter uma renda extra ali possível. E aí vi esse anúncio, fiquei bem curioso, mas inicialmente falei assim, não, só passou aquela ideia ali, mas começou a ter a primeira luzinha. Aí eu vi esse anúncio de novo umas 2 vezes. Aí quando foi na segunda vez, na terceira vez que eu vi, eu falei assim, não, realmente me chamou muita atenção a forma como você colocava as coisas. Eu senti confiança no que foi dito ali na hora, como possibilidade e não parecendo ser uma promessa vazia, como já vi vários anúncios por aí na internet, que fique rico da noite para o dia, que é muito fácil, é muito rápido, e a gente sabe que isso aí não existe. Tá? Não tem nenhum negócio que você consegue começar hoje do zero e estar amanhã ganhando rios de dinheiro. Isso não existe. Isso aí é enganação, isso não tem como. E aí eu vendo a proposta do LJ, que era uma proposta que pareceu muito séria, com um negócio que era estável, que não prometia um futuro fantasioso, que era um negócio para começar com uma pequena renda, um negócio que se você dedicar, se você esforçar, se você tiver um mínimo de dedicação, você consegue levar. Gostei da proposta e resolvi fazer o primeira fase, que era o curso gratuito, que foi oferecido ali com algumas aulas gratuitas. Participei de todas elas, ali uma semana praticamente, quase todo dia, com aulas constantes, e aí vendo cada uma das etapas de como é que era o processo, como é que era a ideia de locadora. Inclusive, é uma percepção que eu tive na época, que seria muito simples de poder começar um negócio da locadora, por conta própria ali, assumir o risco e tentar fazer se quisesse, mas aí no final do curso teve a proposta de poder ter esse acompanhamento direto com o desafio, com a proposta mais pega na mãozinha e te ajuda a levar até funcionar, e vi que aquilo ali era o que eu estava procurando, que seria o diferencial de no lugar de tentar começar sozinho e ficar dando
murro em ponto de faca para tentar ver cada erro possível, tentar corrigir, correr atrás, o que daria muita coisa, muito problema para resolver. E com o pouco tempo que eu tinha, com isso tudo que eu podia dedicar, por mais que eu goste, que eu queira fazer, não valeria a pena ficar tentando fazer sozinho. Se tinha alguém disposto a me oferecer um caminho mais fácil, com estrutura de suporte preparada. Então eu achei que esse suporte seria um diferencial e esse acompanhamento ajudaria bastante. Então eu resolvi esperar um pouco mais, conhecer a proposta do VDJ, ver como é que era essa mentoria, como é que funcionaria esse acompanhamento e ver se daria certo. Aí foi onde eu participei da divulgação oficial do que seria a mentoria, do que seria o VDJ, para conhecer como é que era a proposta. Foi um encontro até longo ali para explicar, foi muito bem explicado, muito detalhado, cada um dos aspectos, é, ainda sem falar nada em relação a custos, investimentos necessários para fazer, mas focando no processo de como seria organizado a locadora, quais eram os suportes envolvidos, quais eram as ferramentas que iam ser necessárias, quanto queria dedicar para fazer aquilo tudo. E eu vi que cada uma daquelas ferramentas era o que eu precisava para poder colocar o negócio funcionando. Um site próprio para cuidar da locação, sem eu ter que construir um mesmo. Eu mesmo poderia construir, trabalho com programação. Mas eu sei o trabalho e o quanto demoraria para fazer isso. Então, assim, sabendo o quanto é difícil fazer, pô, eu tenho uma pessoa me oferecendo uma opção pronta, com um custo bem razoável, uma coisa bem pequena, que não é um investimento grande para ser feito, e uma ferramenta que já está atestada e aprovada. Não sei que eu vou ficar criando a minha de novo, não faz sentido. E isso é só para citar uma ferramenta, teve todas as outras. Toda a estrutura de postagens, de publicação, de anúncios, de como fazer os anúncios funcionarem, que é uma coisa que para mim ainda é um pouco nebulosa, porque no meu caso, que tem uma cidade muito pequena, com um público muito reduzido, com uma possibilidade muito pequena de conseguir agregar todos eles, como fazer para esses anúncios realmente atingirem o público certo? Porque se você só colocar um anúncio ali, você vai gastar uma grana doida com o anúncio e não vai ver o resultado chegando, porque o que interessa não foi as pessoas certas. Tá indo lá pro Japão, né, tendo notícia que você vai fazer o que? Vai mandar o jogo para lá como? Então, É. assim, é muito trabalhoso nesse sentido. Então, eu gostei muito dessa proposta. E aí foi onde eu resolvi, esperei, conhecer mais o processo, vi que era um investimento possível de ser feito, então fiz as minhas contas, fiz a minha preparação, acho que é um investimento que valia a pena para começar a tentar fazer um negócio. E, na minha percepção, mesmo que no final eu decidisse não seguir com a locadora propriamente dito, boa parte do que eu ia aprender neste treinamento eu poderia aplicar para outras coisas depois. Então, isso foi um outro diferencial que me fez apostar no negócio. Então, acho que gostei bastante do curso por esse motivo, principalmente. Me deu um norte muito legal para poder agregar e apostar em outras propostas que também têm ações futuras que podem ser usados como parte do que eu aprendi aqui. Só uma pequena adaptação, claro que cada modelo muda um pouquinho, mas não é tão difícil de conseguir ajustar. Ah, que massa. Não, é muito legal, assim, né? É bem completo até, né? Isso que tu passou, porque muita gente realmente vê, né? O VDJ, ele é um curso de empreendedorismo. Até uma aluna, inclusive da última turma, ela que participou junto com a gente ali no desafio de 30 dias, ela disse assim, poxa, William, por que tu não... Isso daqui que tu faz do cronograma serve para qualquer negócio e tal. Eu disse, eu sei, mas eu acabo ensinando só para jogos de tabuleiro, né? Então, porque querendo ou não, né? Felizmente ou infelizmente, meu nome está muito ligado a jogos de tabuleiro, né? Então é aí a galera que eu quero ajudar. E mas o que eu queria saber, assim, também uma dúvida que eu tenho, e eu sei que muitas pessoas, né, que estão aqui, né, nos escutando também têm essa mesma dúvida, que eu acredito que um dos receios que tu tinha é, pô, será que esse negócio vai funcionar na minha cidade? Né, até tu já trouxe aqui agora, né, a questão da cidade pequena com os anúncios e tal, e eu queria entender se tu também tinha esse receio antes de iniciar o curso, e o que foi que te deu segurança para conseguir superar esse medo, assim, esse receio? Isso era um receio que eu tinha, sim, quando eu comecei. Eu acho que o fato da cidade ser muito pequena, de o público ser muito restrito, grande parte das pessoas que a gente contata aqui no dia a dia não são pessoas que estão envolvidas com internet, com anúncios, com divulgação, com a compra online. A gente tem uma parcela bem grande da população aqui que é mais idosa, então que tem uma restrição com relação ao uso desse tipo de coisa, então tem uma divisão ainda, mesmo a cidade é pequena, você ainda tem um público menor para que você vai conseguir realmente atender a essa demanda. Então tudo isso tem alguns dificultadores. Mas, ao mesmo tempo, o curso
o treinamento inicial, a primeira expectativa que eu tinha, foi muito facilitada no sentido por entender que eu não precisaria de um público muito grande para fazer o negócio funcionar, com um público pequeno que fosse frequente, poderia fazer funcionar, porque o custo envolvido, o custo real envolvido ali no dia a dia, no mês a mês do trabalho, é um custo bem pequeno para o início. Claro que quando você vai crescendo, os seus custos também vão crescer junto, obviamente, como em qualquer outra empresa aconteceria. Mas dá para começar com com um investimento pequeno. Então, assim, excluindo o investimento inicial que eu fiz para a própria mentoria em si, para o curso, para o treinamento, que como eu falei, poderia ser usado para outros negócios também, então acaba sendo um investimento muito bom para qualquer coisa. Mas tirando este custo, o custo básico para plataforma, site, divulgação mínima, alguns poucos impressos, algumas poucas coisas de gráfico, você trabalhando, pequenas coisas, assim, pequenos gastos, eles são muito pequenos e podem ser diluídos com o tempo. Então acaba que o custo inicial ele fica bem pequeno, você parcela isso para dividir em alguns meses, para ter o tempo de conseguir iniciar o negócio e ver a coisa dar certo, antes de você se comprometer com investimentos mais pesados. Então acho que isso aí foi um diferencial muito grande para mim, para poder começar e apostar que realmente daria certo. E aí é onde eu imagino que iniciando um negócio, você imagina que você comece um negócio, você tem expectativa de um prazo mínimo para que as coisas deem certo. Então, acho que cada um tem que ter essa consciência de saber que você precisa ter esse tempo para funcionar. Nada vai ser instantâneo, não é começar hoje, amanhã tô ganhando dinheiro. Não funciona assim. Então, tem que ter essa noção também. Nossa, nossa, não, mas é justamente, né? A gente tem essa. Até mesmo agora, falando de bares e restaurantes, que né, também acompanho ali na mentoria 2D, abertura de negócios físicos, e que a gente vai falar um pouquinho até mais para frente aqui. E justamente a gente sempre sabe que no início, dificilmente o negócio, talvez já no primeiro mês, vai se pagar. Então é esperado que 2, 3 meses, até 6 meses no máximo, ele nem empate ou busque o break-even, né? Que é esse ponto de equilíbrio, é ganhar a mesma coisa que ele gasta. Porque justamente é no longo prazo, né, que a gente realmente vai ganhar dinheiro de verdade, à medida que tu começa também a criar uma comunidade cada vez maior. Mas eu queria saber também, porque pô, você estava ali, né? Começou, então isso aí foi o que te deu mais segurança para poder iniciar mesmo numa cidade pequena. E eu queria saber como é que foi para ti. Primeira coisa eu queria saber, se tu fez o teu primeiro aluguel dentro do período de 30 dias e como é que foi esse, né, sair do zero, do absoluto zero, né, até chegar nesse primeiro aluguel em 30 dias aí. Para mim foi coincidência, porque eu fiz as aulas gratuitas para começar a entender o processo. Aí, logo em seguida, primeira semana, eu resolvi adquirir e começar o treinamento da mentoria. Aí, 2 dias depois, já foi a primeira inscrição para o desafio 30 dias. Eu falei, tá na chuva, vamos olhar, então vamos embora. Vou encarar o desafio. Iniciei o desafio, e aí, ansioso, como todo mundo costuma ser, ainda mais quando você está negociando um negócio, você começa a ter. Então, eu já queria estar com a empresa funcionando amanhã. E não é bem assim. Então, você começa. Aí, o desafio me deu um apoio muito grande nesse sentido, de conseguir ter um cronograma palpável, com quais etapas que eu tinha que conseguir completar para facilitar as próximas etapas depois. Então, se tentar passar na frente não ia funcionar. Então, isso ficou muito claro com o treinamento e com o desafio. Isso facilitou bastante a minha vida. Então, algumas etapas que com certeza eu teria feito errado e teria que refazer depois, sem o desafio. Então, isso ficou muito claro para mim no final do processo, que ajudou muito nesse sentido. E o treinamento, o curso, as aulas, disse isso várias vezes. Então, quem tentou fazer errado depois viu que não ia dar certo. Então, tinha que fazer, seguir o desafio mesmo. Então, sim, eu consegui começar o desafio. É, consegui dar uma acelerada muito grande. Então, a primeira semana do desafio, eu quase fiz 2 semanas na primeira. E na segunda, na terceira semana eu pisei no freio, porque aí tinha coisas que dependia de coisas externas, dependia de aprovação, dependia de aceito, dependia de parcerias. E aí foi ainda bem que eu acelerei a primeira semana, porque eu tive uma semana a mais para dedicar em conseguir fazer e correr atrás disso. Então foi bem proveitoso esse sentido. E aí eu consegui, nos 30 dias, eu iniciei a empresa, criei a marca, criei tudo em cima dela.
O registro de empresa eu já tinha, então aproveitei o que eu tinha, mas isso aí é o mínimo. Então, eu iniciei com o MEI. Registrar um MEI novo ou usar o MEI existente, eu não faria diferença, seria um dia de diferença no prazo, então não é isso que vai pesar o processo. Mas, como um todo, aproveitei o registro de CNPJ, mas criei marca nova, criei logo, criei site, criei tudo novo, com o apoio do treinamento, com o apoio do desafio, que ajudou bastante a fazer os processos. Acabei levando mais tempo do que eu queria para criar a marca, criar o logo, criar as cores, a imagem, o modelo, porque é uma coisa que é criativa, então acaba que você tenta uma coisa, tenta outra, pensa uma ideia, pensa outra, e aí tinha alguma ideia que funcionava, mas estava bloqueada, então você até se achar uma opção que realmente funciona é um processo demorado. Só quem já passou por isso sabe quanto é difícil passar pelo processo de criação de um nome, porque não é fácil de criar um nome novo. É realmente difícil, ainda mais quando tem que ser novo mesmo, né? Tem que ser único, não pode existir outro igual. Então isso dificulta bastante a vida. Mas funcionou. E aí, com 20 dias praticamente, eu tive o primeiro aluguel. Foi a primeira locação. Foi uma locação isolada que veio de um anúncio, então não foi uma pessoa conhecida, não foi um amigo, não foi um vizinho, não foi ninguém que eu tivesse falado diretamente sobre a ideia. Então isso foi outro motivador muito grande para assim, ó, realmente deu certo, então vamos correr atrás de fazer mais. Aí o desafio continuou, consegui marcar o evento de inauguração em parceria com um restaurante da cidade, que divulguei a ideia, topou de primeira, falou assim, vamos, só precisa achar uma data. E aí, onde achar da data foi complicado, porque acabou que adiou uma semana o processo. Eu falei assim, pô, vai passar o meu prazo do desafio para conseguir fazer. E acabou que no fim das contas conseguimos marcar o desafio, ainda dentro do desafio do dia. Ainda estava na última semana, mas conseguiu reexecutar o evento. No evento, eu fiz um questionário de feedback para passar por todo mundo que veio no evento, responder o questionário de forma anônima. Depois eu fiz um apanhado desse questionário para poder avaliar como foi o evento, como foi a percepção das pessoas. E me surpreendi demais com quão positivo foi a avaliação, onde todo mundo que participou do evento a indicaria, participarei de novo, quer participar dos próximos eventos, teve uma ótima aceitação, o, pedir para pessoas responderem em relação ao que poderia ser melhor no evento. Todos os pontos que poderiam ser citados como melhorias foram pontos super interessantes, super fáceis de melhorar, de melhorar para o processo do evento, que é ter mais espaço entre as mesas, ter uma explicação mais detalhada, ter uma variedade maior de jogos para o evento, embora isso tenha um impacto com outras possibilidades de trazer para o evento também. E aí tinha muito a ver com os jogos que eu tinha disponível na época na coleção, então qual que eu posso ter para levar para o evento, não é qualquer um que funciona no evento, então tem que ter essa divisão também. E aos poucos, à medida que a coleção for aumentando, eu vou conseguir fazer mais eventos nesse sentido, com mais opções também. Então eu gostei demais do resultado do evento que foi alcançado e do resultado do desafio como um todo. Então acho que foi muito bom conseguir começar o desafio do zero e ver a empresa realmente tomar forma e começar a funcionar em menos de um mês. Então, isso foi uma coisa muito, muito surpreendente. Uau, muito massa. Isso aí de saber assim, porque é tanta coisa que se realiza em tão pouco tempo que muitas vezes a gente acaba nem acreditando, né? Tipo assim, pô, saí do zero aqui, abri empresa nessa site, coloquei tudo no ar e tal. Por mais que tu já tivesse um pouco dessa facilidade tecnológica ali também, por já trabalhar, né, com as partes de TI ainda assim, mas ainda fazer tudo isso, né, pô, negociar é muito legal. E o que eu queria entender também um pouco mais de ti, porque ao longo dessa jornada ali dos 30 dias e tal, várias coisas acabam não dando certo, saindo, né, por ali, daí fica assim e tal. Eu queria entender um pouco mais das dificuldades que surgiram nesse meio do caminho e como é que tu superou e tal, porque muitas pessoas ficam, tipo, desanimam na primeira dificuldade, né? E, né, como várias coisas aconteceram, até mesmo eu me lembro que o frete dos teus jogos ia atrasar, né? Eu me lembro que tinha várias coisas que aconteciam assim, justamente porque até para as pessoas verem, né, como é que é na vida real, assim, e que mesmo apesar de tudo isso, né, ainda deu para começar o negócio, né? Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão ia ficar muito longo, mas a gente teve diversos problemas. Como eu falei, eu comecei com muito poucos jogos, então eu tinha 5 jogos, mas desses 5 que eu poderia colocar para alugar, efetivamente eram 2 ou 3.
Então, assim, não dá para começar com dois ou três, que locador só tem dois ou três jogos, não tem jeito. Então, assim, eu precisava de pelo menos uns 10 para começar. Então, eu comecei a fazer uma busca rápida entre a coleção de maiores jogos, jogos mais indicados, jogos melhores para se trabalhar, tentando procurar quais daqueles eu conseguiria ter um acesso para selecionar aqueles que eu ia escolher para trazer para a locadora para iniciar o processo, e sempre tentando cruzar a informação com jogos que eu achava que pareciam interessantes e que eu achava que pareciam ser fáceis das pessoas quererem ter na locadora, de serem procurados para alugar, tirando aqueles que eu já tinha, claro. Aí comecei a levantar uma lista de quais eram. Fiz uma lista com quase 30 títulos possíveis, dos meus primeiros 30 que eu queria escolher primeiro para poder alugar. Aí desses 30 eu comecei a fazer uma pesquisa de comparativo de preços entre algumas opções da própria editora, de outra editora, de uma loja, de outra loja e assim por diante, tá? Várias opções de escolha para tentar ver melhores preços, melhor desconto, a frete, quanto custa para entregar, porque nesse processo tem toda a dificuldade. Ah, você quer três jogos diferentes, que são de três editores diferentes, estão em três lojas diferentes. Se você for comprar assim, cada um você tem um crédito separado, você vem subir bastante o seu custo nesse processo. Então você tem que tentar conseguir conciliar o melhor frete com o melhor preço, ou não é o melhor preço, mas é o melhor frete, ou não é o melhor frete, mas é o melhor preço. Tem que ir achando as conciliações ali entre uma coisa ou outra. Então, entre essas muitas dificuldades, uma delas foi conseguir conciliar os jogos que eu precisaria ter no meu catálogo com eles chegarem no tempo que eu queria ter para começar o processo. Eu queria fazer um negócio para começar amanhã. Então, se chegasse daqui a 2 semanas, não adiantava. E aí, no caso da minha cidade, por ser uma cidade pequena, por ser uma localização diferenciada, então muitos dos jogos que eu procurei com algumas lojas grandes, com algumas editoras, a entrega era mais de 20 dias. Então, assim, eu não podia esperar 20 dias para esperar o jogo chegar aqui. Eu preciso desse jogo rápido. Então, onde eu tive que começar a procurar algumas entregas mais rápidas para conseguir encontrar. Acabei achando opções, então achei opções melhores para poder conseguir e consegui conciliar o frete com a entrega, mesmo optando por outras opções de loja, outras mais alternativas e muitas muito funcional. Então, todas saem muito bem. Aí mudei algumas seleções de jogos por causa do frete, por causa do preço. Então, algumas opções eu acabei optando por opções diferentes, mas todas funcionaram. Segundo ponto de dificuldade que eu tive neste processo, nessa primeira lançamento, foi com algumas ferramentas, aí principalmente a questão dos anúncios e da divulgação dos vídeos. Primeiro com a gravação dos próprios vídeos para fazer anúncio, que é uma coisa nova, você acaba que não está preparado, não sabe se vai dar certo ou não. Então, tenta gravar de um jeito, tenta gravar de dois jeitos, e nenhum deles fica, você não gosta de nenhum deles, no final das contas, eu não gostei de nenhum que eu gravei. Aí gravei de novo, continuei não gostei de nenhum. Aí pedi para alguns amigos, algumas pessoas para darem opinião. Aí as pessoas falaram, não, ficou bom, dá para usar. Eu não gostei, mas fiz assim mesmo. Então, é o que eu tinha, é com esse que vai. E acabou que deu certo, acabou que no final das contas. A gente que exige demais. Então, acho que eu exigia mais do que precisava. Mas o vídeo acabou funcionando. Então, esse foi uma das dificuldades. A terceira dificuldade foi ainda com anúncios, que é para colocar no ar. A plataforma, a configuração do Meta para fazer os anúncios, ela muda muito, tem muitas dificuldades com alguns aspectos. Então, aí essa dificuldade foi muito, muito legal, porque, embora fosse muito difícil, passava muita raiva de não funcionar, porque você tenta lá, faz todo o passo a passo do jeito que deveria ser, no final não funciona e você não sabe por quê. Mas aí a gente teve o suporte do VDJ, da mentoria, do curso. Esse suporte foi fundamental para ajudar a passar por essa dificuldade, porque toda cidade que teve o curso, o treinamento, você, o William diretamente, ou sua equipe também, me deu todo o apoio para conseguir fazer aquilo funcionar. Então, por mais que não funcionasse, tinha um suporte ao lado ali, ajudando. Deu erro aqui, tenta assim, deu erro assim, tenta assado, vamos tentar dessa solução, vamos achar aquela outra solução, e tinha alguém ali disponível para realmente vir ali, dar um apoio completo e fazer aquilo funcionar. Então, isso ajudou bastante. Sem esse apoio, eu juro que não teria funcionado, porque eu teria desistido de fazer anúncio e ficaria sem anúncio mesmo, porque eu desisti de investir naquilo. Depois de uma semana brigando não funcionar, você desiste. Uhum. Não, eu super entendo e tal, porque realmente é uma coisa que, né, eu tive que quebrar muito, assim, bater muita cabeça na parede, né, em cada uma das ferramentas, testando cada uma delas, né, inclusive agora também a gente está mudando uma das ferramentas de e-mail, por exemplo, agora que era gratuita, agora não é mais, daí a gente tem que ir atrás de, né, gravar novas aulas, atrás de uma nova ferramenta gratuita e tal, para justamente reduzir o custo, né, de investimento
dos alunos, para que justamente a gente passe todos esses perrengues para que vocês, né, tenham uma jornada, um início bem mais tranquilo, né? Mas assim, eu queria também te dar parabéns, né, por essa questão da perseverança, de não desistir, né, de seguir, porque, pô, realmente agora, né, o resultado tá vindo aí. E eu queria te perguntar também, agora que pô, já está com o teu negócio rodando, já fez teu primeiro evento, né, tá começando a criar a comunidade, eu queria entender, assim, o que tu vê, assim, que de benefícios, né, esse teu negócio te trouxe, assim, né, o que melhorias ele trouxe tanto para ti, né, como pessoa física, assim, né, como empresa e tal, o que ele mudou, assim, de fato na tua vida, assim. Os maiores benefícios que eu posso listar aqui hoje, eu como pessoa, com o negócio que comecei, foram muitos contatos novos, muitas pessoas que eu não teria conhecido se não fosse pela locadora, se não fosse pelos eventos, se não fosse pela comunidade que eu estou criando. Então, me deu um network muito legal, não só de profissional, mas de pessoa, para conhecer gente legal, para conhecer novos parceiros de jogos, que a gente poderia jogar depois, marcar de encontrar junto, porque realmente era uma coisa que eu tinha dificuldade, por estar numa cidade pequena, por conhecer pouca gente, então ficava sem opção de jogar, porque não tinha com quem jogar. Então agora essa opção, esse problema não existe mais. Agora você tem pessoas que gostam de jogos envolvidas na comunidade que rapidamente consegue chamar uma turma e ali você acha dois, três, quatro, montar uma mesinha e fazer um jogo rápido no final de semana, se você quiser. Então não tem essa dificuldade mais. Então foi um aspecto muito legal. Segundo aspecto, aí também no social, que me deu muita coisa a mais para fazer, que não fosse do meu trabalho, que não fosse do dia a dia de profissional, que eu já tinha um bocado de coisa para fazer, então foi uma atividade a mais, mas com um viés bem diferente, com um tópico muito diferente do que eu normalmente faço. Então, saindo da tecnologia, saindo do digital, saindo do computador, indo ali para a mesa, para o analógico, para o papel, para outro aspecto. Então, esse é um dos aspectos que eu trouxe a locadora justamente para isso. E é, inclusive, um dos aspectos que eu quero investir mais para futuramente, os próximos eventos que eu vou trabalhar aqui, tem muito a ver com isso. Com trazer para as crianças, trazer para os idosos, o aspecto de sair do digital e voltar para o analógico, que é um tema que hoje está em alta no mercado, mas que eu quero trazer muito para cá, para o local, aqui, para o público regional aqui na nossa cidade. Ah, que massa, que massa. E isso daí é só o primeiro passo, né? Assim como tu viu ali lá atrás, assim, então dar o primeiro passo já com uma loja física tem um risco muito grande, né? Então, a maneira com que tu decidiu começar de, pô, vou começar com aluguel, criar minha marca, minha comunidade, né? Agora ter mais amigos, mais gente para jogar, e tu vai ver que isso aí vai ser cada vez maior, e numa cidade pequena é muito mais fácil tu se tornar referência, né? Em jogos de tabuleiro do que numa capital ou em algum outro lugar, assim. E, e tu vai ver que vai chegar num ponto que vai ser natural, né? Tu ir e dizer assim, poxa, se eu já tô agora com né, não sei quantos clientes, não sei quanto de faturamento e tal, pô, acho que agora vale a pena eu investir num aluguel de uma sala, né, de um local, de uma casa e tal, e iniciar a parte de atender pessoas todos os dias. Então é uma coisa assim, um passo a passo bem natural mesmo, e que tu vai dar com mais segurança, porque quando tu abrir agora a tua loja física, ela já vai começar com todos os clientes da tua empresa de aluguel, eventos e etc, né? Então, tem uma chance muito maior de dar certo. Principalmente no teu caso que está numa cidade universitária, né? Como tu disse ali que boa parte, né, dos habitantes são universitários. Na Lendes, tu sabe que quando a gente ia abrir franquias, eu sempre pegava e olhava quantos estudantes tinha na cidade. Estudantes não ensino médio e fundamental, né? Mas quantos estudantes universitários tinha, porque quanto mais, né, estudante universitário tinha, mais era o público que a gente queria atingir, assim, sabe? Que era esse jovem adulto que está buscando jogos de tabuleiro e tal. Né? Depois a gente começou né, à medida que a gente encarecia as coisas da loja, né, e aumentando o ticket médio, daí a gente ia ficando para o público mais adulto, né? Mas inicialmente a gente era muito assim da galera jovem, eu acho que, né, e no caso do Florestal também aí tem um bom público para isso, né? Então, Com certeza, tem um público bem legal aqui nesse sentido.
Não. E agora sim, indo para, né, o final da nossa conversa, né, por, né, melhor aqui que esteja esse papo e tal, eu queria saber assim, né, hoje se tu tivesse que dar uma dica, né, para quem está pensando em começar uma renda extra com jogos de tabuleiro, e assim como tu também está numa cidade pequena e tal, mesmo que não seja tão pequena, mas também está numa cidade pequena e tal, que dicas que tu daria para essa pessoa, ou até mesmo que dicas que tu daria para o Cristiano antes dele começar, né, todo esse processo, assim. Bom, a primeira dica é insista e persista, porque a persistência faz diferença. Então, assim, não abandone o barco na primeira dificuldade e entenda que a dificuldade ela vai existir, mas que a superação dela vai marcar mais do que a dificuldade em si. Então, quando você conseguir passar por ela, você vai ver depois que você vai ser um grande aprendizado e que depois você vai conseguir evoluir muito mais a partir dele. Eu acho que isso aí é um das coisas que mais ficou para mim com aprendizados aqui com o negócio, a montagem da locadora. E hoje eu já estou no momento, assim, embora tenha aberto tem pouquíssimo tempo, né? Estamos aí, estou no segundo mês praticamente da locadora hoje, então é muito pouco tempo de locadora funcionando, mas eu já estou com um foco virado para eventos. Então, assim, eu já tô a locadora está funcionando, continua locando, não vai parar tão cedo, mas o meu foco agora já está totalmente virado para fazer mais eventos em parceria com os locais, com os bares, restaurantes aqui da cidade, os poucos que tem, mas é o que a gente tem aqui no momento, então é com eles que vai funcionar. Então, eu já tenho planos para, em breve, estar pelo menos fazendo um evento por mês. Então, essa é a minha meta inicial. Ah, que massa, que massa. Não, é isso aí. E cada modelo de negócio, à medida que o tempo vai passando, tu vai agregando cada vez mais coisas. Principalmente numa cidade onde não tem concorrência e tal, daqui a pouco tu vai ver assim, poxa, eu acho que dá para vender jogo aqui também. Eu acho que dá para fazer, atender escolas e tal. E daí, junto com o VDJ ali, né, a gente vai guiando também, ajudando em todos esses novos modelos de negócio que tu pode agregar tua marca por justamente estar com tudo ali, né, à disposição, porque os jogos mesmo que tu vai utilizar nesses outros modelos de negócio acabam sendo os mesmos jogos que hoje tu está utilizando para locação, né? Então é meio que justamente uma construção, assim. E, Cristiano, eu queria saber, assim, né, para que a galera que, né, é de Florestal, está nos ouvindo e quer alugar contigo, também para a galera que quer conhecer mais, trocar ideia, mandar perguntas aí para ti, ou conhecer um pouco mais também da tua marca, eu gostaria que tu trouxesse aí, pô, como é que faz para falar contigo, né? Qual que é o teu site, qual que é o teu Instagram aí, né? Pode ficar bem à vontade aí para passar os contatos para o pessoal poder conhecer um pouco mais. Claro, fique à vontade, só. Aqui a Mads Club, que a gente criou, né? Então a gente tem aqui o Instagram, que é o madsclub.br, justamente para diferenciar que é Brasil, né? Então vamos facilitar a vida. O nosso site, madsclub.com.br, tem toda a explicação de como que é o aluguel, todos os links também estão lá disponíveis para achar. E lá tem o link para o WhatsApp, para falar com a gente no grupo do WhatsApp, para conversar, no WhatsApp direto da empresa, para falar comigo, de uma forma mais fácil. O atendimento é direto comigo mesmo, então podem chamar, podem responder, que eu estou aqui à disposição para ajudar todo mundo. Tanto quem for da região e quiser alugar, aí de Florestal, principalmente porque a locação para fora é difícil, mas a gente tem algumas cidadezinhas próximas aqui também, que se quiserem alugar é possível. Então temos aqui Tavares, Gameleira, Joatuba, que é um próximo também, e que consegue fazer a locação para a gente se desejar. Aí tem a cidade de ter que vir buscar ou conseguir um motoboy para entregar, mas não é nada que seja muito difícil, porque não é tão longe. Aqui para Joatua dá acho que 10, 12 quilômetros, então não é tão longe assim. Então dá para conseguir fazer o transporte com facilidade. Muito massa. Então não deixe, né, também de seguir a Mads ali no Instagram. Se você também ainda não me segue no Instagram, né, @justwilliam, siga ali para mais conteúdos também, porque toda terça e toda quinta, às 8h e 8 da noite, a gente está sempre aqui com mais podcast É a Minha Vez, trazendo a história de alunos que já estão fazendo renda extra. Também, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever aí para receber as atualizações dos novos episódios. E eu queria te agradecer demais aí, Cristiano, por todo o tempo, por toda, né, os teus aprendizados, histórias, né, que compartilhou conosco. Eu acredito que, né, essa nossa conversa, espero ela que inspire várias outras pessoas que também são de cidades pequenas a dar esse primeiro passo e começar a mostrar esse hobby que é tão bonito para cada vez mais pessoas.
Dito isso, quero agradecer também a presença de você que ouviu até aqui esse episódio e uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bom, eu quero agradecer, William, pelo convite, foi muito bom participar com vocês. E o VDJ, a equipe, vale muito a pena, pessoal. Quem tiver aí ouvindo e quiser começar um negócio, pode apostar que vale a pena. Boa, boa. Vamos lá então. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.